Majestade santa, Majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. glória a Deus. Diz o seguinte, 1 Samuel 17, 8. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu? E vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um. Escolhei dentre vós um. Diga um. Um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais, filisteu: hoje desafia as companhias de Israel, dizendo, olha ele repetindo de novo: dai-me um. Dai-me um. Veja que ele diz isso aqui duas vezes. Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Diga comigo assim: misericórdia, Senhor Jesus. Por que misericórdia, Senhor Jesus? Saul não é um homem de guerra? Os irmãos de Davi também não? Que soldados são esses? Que homens de guerra são esses, então? Então quer dizer que um gigante está lá, afrontando dia após dia, uma peleja que já era para ter terminado há muito tempo, e um filisteu, incircunciso, atrevido, arrogante, prepotente, incrédulo, perturbado, armado até os dentes, afronta o povo de Deus, afronta a Deus, a ponto de desprezar, dizendo: manda um. Como quem diz: tem algum macho aí para me enfrentar? Tem algum homem aí para bater de frente comigo aqui? E eles temeram. Quando a palavra de Deus diz o contrário para nós: não temas, porque eu sou contigo. Não temereis terror noturno, nem peste, nem mortandade. Pois ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Não temas, esforça-te, tenha bom ânimo,
porque o Senhor dos exércitos é contigo. Maior é o que está contigo do que o que está com eles. Maior é o que está contigo do que o que está com eles. Eles temeram. E a cada palavra do filisteu, eles davam um passo para trás. Quando a palavra de Deus diz ao contrário, prosseguir, avançar, jamais recuar, jamais olhar para trás quem coloca a mão no arado. Prossiga, vença, tem gigante, lute, porque maior é aquele que está com você do que o que está com eles. Eu gostaria de dar um título para esta palavra. A princípio, a priori, você não vai entender, mas no discorrer desta pregação, desta palavra, você vai entender. O título é As Fases da Vida. Só vocês? Mais uma vez? Por que que o Senhor nos deu esse título a esta palavra, As Fases da Vida? É sabido de todos vós que Davi, ele é mandado pelo seu pai Jessé com uma lancheira de pão e queijo, um lanche. Na verdade, esse lanche era apenas um álibi, um pretexto para que Davi fosse até a guerra para saber e trazer o relatório de como estava a guerra. O pai Jessé estava na esperança de que os seus filhos bonitos, fortes, parrudos, preparados para a batalha, estavam vencendo. Mas, quando o pequeno Davi, munido da sua mochilinha, chega àquele cenário triste, deplorável, ele se depara com uma cena que ele jamais esperaria ver por parte dos seus irmãos. Pergunte o quê? Medo. Recuando. Logo, Davi olha para o outro lado do vale e está lá um filisteu com uma lança de quase 10 metros de altura, uma armadura pesando mais de 100 quilos, dizendo palavras para afrontar, e daqui a pouco ele olha para os seus irmãos, e os seus irmãos estão acuados, olha para o gigante avançando, e os irmãos recuando. E ele vai dizer, opa, ei, tem alguma coisa errada nesse negócio aqui. Isso aqui tinha que ser o inverso. Os meus irmãos e Saul deveriam estar avançando e o gigante o quê? Recuando. Não demora muito. O Davizinho se dirige aos seus irmãos, a Saul, e vai dizer: alguém precisa encarar esse camarada. Alguém precisa tomar uma atitude. Alguém precisa tomar uma decisão aqui. O que não pode é continuar esse negócio aí, olha. Se nenhum de vocês forem, permita que eu vá.
Você já sabe o que aconteceu, né? Zombarias, gargalhadas, menosprezo, desprezo, humilhação, tudo que você possa imaginar. Os primeiros a se manifestarem foram os irmãos. Ô menino, para de graça, hein? Vai, volta. Vai cuidar das ovelhas do papai, porque lá é o teu lugar para o resto da sua vida. Menosprezo. Saul, por sua vez, concorda. Davi insiste e dá o seu testemunho. Permita-me eu dar um testemunho, por favor, antes de vocês me expulsarem daqui. O seu testemunho vai impedir que você seja expulso de muitos lugares. Eu vou repetir. O seu testemunho vai impedir de você ser expulso de muitos lugares. A sua boa índole, o seu caráter, a sua vida com Deus, o seu testemunho do quanto Deus tem te honrado, te abençoado, isto vai chamar a atenção e vai fazer com que você permaneça no lugar pela qual você foi chamado para estar. Ainda que armem situações para quererem te expulsar, te mandar embora, te escorraçar, mas o seu testemunho vai criar raízes aonde você está e ninguém te arranca. Ainda que armem contra ti, ainda que se levante contra ti, ainda que inventem mentiras ao teu respeito, mas o teu testemunho vai fazer você permanecer. Ninguém te tira, ninguém te arranca. O único que pode te tirar, te arrancar, é aquele a quem te colocou. Que te colocou lá, só Ele, Deus. Diga glórias ao Senhor. Davi vai dar o testemunho, está todo mundo atônito. E ele vai dizer: eu estava cuidando das ovelhas do papai, depois daquela unção. Vocês se lembram? Lembram. Veio um urso para atacar as ovelhas, eu matei aquele urso. Não demorou muito. Depois daquela unção que eu recebi lá na casa do papai. Vocês lembram? Veio um leão depois. E eu rasguei aquele leão, matei aquele leão. Escutai-me. Assim como o Senhor me deu forças, através daquela unção que eu recebi na casa do papai. Vocês lembram? Eu não esqueci. O Senhor vai me dar forças para colocar esse gigante por terra também, e ficará sabido que o Senhor é Deus de Israel. Diga glória a Deus. Isso arrepiou-os. Saul então, como que a sua última cartada de humilhação, de menosprezo a Davi, porque não tem lógica. Olhe para mim, não tem lógica. Saul pegar a armadura dele e colocar num garoto de 16 anos. Não tem lógica isso. Isto chama-se querer humilhar a pessoa. É a mesma coisa, por exemplo, quer ver a Isabelle? Fica de pé, Isabelle, para mim, por gentileza. Está vendo a Isabelle? É uma jovem magrinha? Sim ou não? Magrinha? Mas tá bom assim, tá? É a mesma coisa da gente pegar a Isabelle e pegar um saco de cimento de 50 quilos e pedir para a Isabelle assim: Isabelle, pega esse saco de cimento de 50 quilos aqui, levanta, bota nas costas e leva até o Parque Santo Antônio e volta correndo. Ela vai aguentar? Isso é querer fazer o que com a menina? Humilhá-la, massacrá-la. Oi? Nem 50 quilos ela tem. Obrigado, Isabelle, Deus abençoe, viu?
Imagine os senhores. É a mesma coisa. Saul, na última cartada, ele quis humilhar Davi. Porque não tem lógica. Não tem lógica isso. Pega a minha armadura então. Oh, que isso? Davi, na sua inocência, às vezes querem nos empurrar. Às vezes também querem nos impor malícias, artimanhas, armas deste mundo na minha, na tua vida. Às vezes pessoas usadas pelo inimigo ou pelas suas próprias índoles más querem impor em nós, querem empurrar em nós, querem fazer com que desça goela abaixo forçadamente em nós artimanhas, manhas, malícias, vícios, armas deste mundo a todo custo. Mas eu louvo a Deus pela sua vida, assim como eu louvo a Deus pela vida de Davi. Pergunte para mim por quê? Porque Davi, ele até tenta, tadinho, ele até tenta colocar armadura, olha, mas ele não consegue. A palavra de Deus vai dizer que ele não conseguia sair do lugar. Era muito pesado para ele. Não deu certo. Não deu certo. É a mesma coisa com o povo de Deus. Quando o mundo, o diabo tenta impor uma malícia, uma artimanha, uma manha, sabe, coisas, armas deste mundo em você, não dá certo. Sabe por quê? Porque Deus não permite. Roupa de desviado não dá em crente, armas deste mundo não dá em crente. Você foi chamado para lutar e vencer com as armas de Deus na sua vida. Só quem crê nesta palavra dá um grito de glória a Deus e aplauda Jesus Cristo de Nazaré. Olhe para alguém do lado, por favor, e diga para ele assim: a armadura de Saul não dá para a gente. Ainda que tentem lhe impor isto, faça assim que vai dar certo. Entendeu? Ninguém vai ver, vai, dá um jeitinho, passa um pano. Não vai dar certo. Deus não vai deixar dar certo. Diga para o irmão do lado assim: Deus não vai deixar dar certo. Para mostrar para você que a armadura de Saul não dá para ti. Você não precisa. Você só precisa usar com as armas que Deus te deu. E você vai ter vitória. Agora olhe para mim. Davi, para chegar até lá, e de lá para o trono, Davi, para chegar até lá, do Golias, e depois para Saul, e depois para o trono, ele teve que passar por algumas fases na vida dele. Essas fases nós denominamos como processos da vida. Essas fases nós denominamos como processos da vida. Perdoe-me, mas são os modus operantes de Deus para nós. Repita comigo assim: os modus operantes de Deus para com as nossas vidas. Observe comigo. Observe comigo. Eu anotei para não esquecer. Talvez você esteja passando por uma fase ou por um processo na sua vida que você não imaginava estar passando por isso. Mas esse processo, essa fase, não veio para te matar, não. Ela veio com um propósito. E eu quero que você tome posse nesta manhã. Diga glória a Deus.
Primeiro, o urso veio e preparou Davi para o leão. Vou repetir. O urso veio e preparou Davi para o leão. Depois veio o leão e preparou Davi para Golias. Repita comigo. O urso veio e preparou Davi para o leão. O leão veio e preparou Davi para Golias. Diga comigo, Golias veio e preparou Davi para Saul. Vamos repetir novamente num alto e bom som, vamos lá? Diga comigo, o urso veio, preparou Davi para o leão. O leão veio, preparou Davi para Golias. O Golias veio e preparou Davi para Saul. Saul veio e preparou Davi para o trono. Vejam, se Davi não teve que passar pelos processos. Veja se Davi não teve que passar por algumas fases antes de chegar no trono. Ele teve que passar pelo urso, ele teve que passar pelo leão, ele teve que passar por Golias, ele teve que passar por Saul, ele teve que passar por todos esses processos para chegar ao trono. Detalhe, lá na casa do papai, ele ainda garoto, recebeu uma unção. E aquela unção era do quê? Era do quê? Chifre. Mas era para ele ser o quê? Como é que é? Rei da onde? Rei de Israel. Olhe para mim. Ele recebe uma unção de garoto antes de passar por todos esses processos. Ele recebe uma unção de rei de Israel. Ele tinha todo o direito de sair diante daquela mesa e diante de seus irmãos, ir direto para Jerusalém e assentar aonde? No trono. Mas ele foi para onde? Ele recebe a unção de rei e vai para o pasto cuidar das ovelhas. Por quê? Porque diante das fases e dos processos da vida é que eu vou demonstrar o meu nível de maturidade diante do Senhor. Diante das fases e dos processos da vida é que eu vou mostrar o meu nível de maturidade. Nós não estamos muito mais à frente ainda, porque nos falta ainda mais o quê? Maturidade. Você e eu, todos nós, não tomamos posse de muito mais, porque ainda nos falta mais maturidade. E isto não tem nada a ver com idade. Porque eu conheço muitos de 60, de 70, de 80 anos com uma mentalidade de 15. Eu acho que você também conhece. Conhece ou não conhece? Fica dodóizinho por qualquer coisa, só falta chupeta na boca. É, né? É ou não é verdade? Sim ou não? Porque eles faltam o quê? Maturidade. Então Davi, ele passou por todas essas fases, ele passou por todos esses processos. E depois de todos esses processos e fases que ele passou, o Senhor deu o trono para ele. O Senhor deu o trono. Quem sabe eu esteja pregando para alguém aqui que esteja passando pela fase do urso ainda, ou a fase do leão. O urso significa as garras, traições.
O leão, rugido, muito barulho de ameaças, às vezes dentro da sua própria casa, no seu trabalho, e você tem matado esse leão todo dia. Tem alguém comigo? Quem sabe eu esteja pregando para alguém que esteja passando pela fase ou pelo processo de um Saul invejoso, ciumento, prepotente, arrogante, que te persegue o tempo todo, que tenta te demolir a todo custo, puxar o teu tapete, ver a tua derrota, ver o teu fracasso, ver a sua ruína. Existe muitos Saúls por aí, que vê você crescendo, prosperando, como as mulheres diziam: Saul matou 1000. E as outras diziam: mas Davi matou 10.000. Ah, meu filho, é só você crescer, é só você começar a crescer, multiplicar, e a inveja, os ciúmes aumenta de muita gente. E aí o Saul sai de trás do armário. O Saul começa a se revelar, ciumento, arrogante, prepotente. É aí que você conhece os Saúls da vida, quando você começa a crescer. Vou puxar o tapete dele. Eu vou ver a derrota dele. Eu vou ver a desgraça dele. Ô Saul, você não sabe que quem ungiu o menino lá na casa do seu Jessé fui eu. Aleluia! Quem te ungiu foi Deus, não foi homem. Quem derramou azeite sobre a tua cabeça foi o Deus vivo e o Deus todo-poderoso. Alguém pode dar glória a Deus e aplaudir a Jesus? Ainda que o urso das traições se levante, ainda que os leões, os barulhos tentam te ameaçar, ainda que o Saul, o invejoso, o enciumento, aquele que quer puxar teu tapete, derrotar a todo custo, se levante, não se preocupe, porque quem te ungiu foi Deus. Ainda que um gigante denominado problema, um gigante denominado doença, um gigante denominado desemprego, um gigante denominado dívida, um gigante denominado vícios, um gigante denominado separação, um gigante denominado esfriamento, destruição na família, desgraça familiar, um gigante denominado, chamado problemas, se levante contra você. Não se esqueça que quem te chamou, quem te ungiu, foi Deus. Ainda que um exército acampe contra mim, um exército se levante contra mim, eu não temerei, porque eu sei que o meu Redentor, ele vive. Diga glórias ao Senhor. Eu sei que o meu Deus vive. Ele quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros do fogo, porque o Senhor é Deus da minha vida. Quem me ungiu foi Deus. Repita comigo assim: quem me ungiu foi Deus. Mais forte, mais forte. Foi Deus que te ungiu. E esta unção que você recebeu é que faz toda a diferença. O que faz a diferença não é ser bonitinho. O que faz a diferença não é ter dinheirinho. O que faz a diferença não é falar bonitinho, certinho. O que faz a diferença é a unção que Deus dá para você. Isso faz a diferença. É isso que vai te trazer vitória. E esta unção e essa vitória, ela vem
mediante as fases e os processos que devemos passar na nossa vida. Detalhe: Deus não revelou processos para Davi. Deus não vai revelar processos para você. Pergunte por quê? Senão a gente desanima. Quando Davi matou o urso, Deus falou que viria o leão depois? Não. Depois que Davi matou o leão, falou para ele que viria o gigante? Também não. Depois que ele derrubou o gigante, disse que viria Saul? Também não. Depois que Saul morreu, Davi assumiu o trono, avisou que o filho iria conspirar contra o próprio pai? Também não. Portanto, se você estiver passando por uma fase ou um processo, cabeça erguida, não temas, apenas creia que Deus é contigo. Passe pelo processo, passe pela fase de cabeça erguida, com um detalhe, pergunte qual: nunca esqueça o dia que Deus te ungiu. Olha para o irmão e diga para ele assim: jamais esqueça o dia que Deus te chamou e Ele ungiu você. Diga: aquela unção que você recebeu lá no começo é a unção que te traz vitória. Finalizo. O Golias vai dizer por 2 vezes: manda um. Ele sabia dos nomes de Saul, sabia do nome dos irmãos de Davi. Sabia, lógico que sabia. Pensa que não? Lógico que sabia. Por que Golias não disse: vem Saul? Ou vem aí uns dos irmãos? Vem. Mas ele dizia apenas: mande apenas um homem. Sabe por que está escrito assim? Pergunte por quê. Porque esse um é você. Olha para o irmão e diga para ele assim: este um é você. Esse um é você. Davi, quando ouviu manda um, e ele dentro dele: opa, esse um acabou de chegar, sou eu. Aleluia, pode aplaudir a Jesus bem forte. Esse um acabou de chegar, sou eu, não tenha medo, teu pai gigante, sou eu, diga aí, sou eu. Quando Davi disse sou eu, ele estava dizendo algo para aquele gigante, que é o que você tem que dizer aqui hoje. Pergunta para mim o quê? Deixa as mãos livres para bater palma para Jesus aí, gente. Davi estava dizendo o seguinte: vou mostrar para este gigante hoje que o gigante sou eu, e o Deus de Israel vai me dar vitória. Mostre para este gigante que o gigante é você. Dá glória a Deus e aplauda mais uma vez o nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Mostre, diga para alguém que está do teu lado. Diga para ele assim: mostra para aquele gigante que o gigante é você, meu filho. Não, diga com mais veemência, com mais força, com mais autoridade. Diga para ele assim: olha, mostre para aquele gigante que o gigante é você. Mostre para aquele gigante que o gigante é você. Mostre para aquele gigante que o gigante é você. Mostre para aquela doença que o gigante é você. Mostre para aquele vício que o gigante é você. Mostre para aquela situação que o gigante é você. Mostre.
Vai para o ribeiro hoje. O ribeiro representa Jesus. Pega as pedrinhas. As pedrinhas representam as armas que Jesus dá. É as armas que Jesus dá para você vencer e lutar. Diga glória a Deus. Lutar e vencer. É tão verdade isto, que ele olha para o gigante, está dizendo dentro dele: gigante, hoje eu vou mostrar para você que o gigante sou eu. Diga glória a Deus. Você vem com espada, escudo, lança, escudeiro e tudo mais, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo você vai cair por terra. Já passei por tantas fases na vida, gigante, e você só é mais uma que eu vou passar hoje. Já passei por tantos processos na vida, gigante. É urso, é leão, são tantas coisas. E hoje, mais um processo de vitória. Finalizo. Apóstolo, você já falou 3 vezes que vai finalizar. Agora eu finalizo. Esta peleja, este urso, este leão, este Saul, este Absalão, este Golias, esta luta que você está enfrentando, essa fase, esse processo que você está passando, não veio para te matar. Não veio para te matar. Veio com um propósito. Eu disse isso no começo. Veio com um propósito. Pergunte qual. Promete que vai bater palma para Jesus? Porque isso aconteceu com Davi. A cada processo, a cada fase, ocorreu isso com Davi. Tudo isso que você está passando. Leão, urso, gigante, Saul, Absalão. Enfim, tudo isto tem um propósito: te promover. Pode aplaudir a Jesus. Vai te promover ainda mais. Entreguei a palavra. Fique de pé dando glórias e glórias ao Senhor. Vai te promover. Olhe para alguém e diga para ele assim: este urso vai te promover. Esse leão te promove. Esse gigante vai te promover. Diga: Saul, então. Diga para ele assim: Saul vai te levar para o trono. Oh, glória a Deus. Quando começam as perseguições, as pelejas, é sinal que a vitória já está chegando em nome de Jesus. Mas por favor, não pule fase, porque nem em videogame a gente tem que pular fase. Nem em vídeo. Você tem videogame em casa? Tem alguém que tem videogame em casa aqui? Tem alguém? Tem lá. Pode pular a fase videogame? Se pula a fase videogame, você não vence o bichão lá na frente. É. Você que tem aí, como é que é o último geração? Como é que é? É, ele sabe, hein? PlayStation 5. Tá lá o bichão, lá no final do jogo. Mas para você vencer o bichão lá no final, você tem que vencer os pequenininhos primeiro. Você tem que passar pelas fases. Se você sair da primeira fase e já pula lá pro final, duvido que você vença. Porque você não vai saber onde vai estar a arma. Você não vai saber onde está escondido as armas. Você não vai saber como lutar. Os poderes. Você não vai saber de nada. O nível de amadurecimento, 0. 0. O nível de amadurecimento a gente adquire com os processos, com as fases da vida. Diga glória a Deus. Davi só assumiu o trono depois de ter passado pelas fases e pelos processos da vida.
Tem grandes coisas para você tomar posse lá na frente. Grandes. Mas passe pelo processo, pelas fases, de cabeça erguida. Diga glória a Deus. Levante as mãos e fale com o Senhor. Adore a Deus. Magnifique o nome do Senhor Jesus. Aleluia.